Sacerdote. Por quase 10 anos, foi diretor dos estudantes, mestre dos noviços. Foi um exímio secretário da custódia provincial. Passou um período em tratamento psíquico. Chegou à Bahia em 1940. Retornou definitivamente para a província Mãe das Marcas, Itália, em 11 de janeiro de 1998, e lá faleceu. Era um grande professor de latim, grego, teologia dogmática, ascética, arte e física. Idade: 76 anos e 59 de vida consagrada. Ofertamos o que de graça recebemos, a natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso. Ofertamos ao Senhor o louvor da criação, de mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Bem-vinda seja a Irmã Morte. E assim, Francisco de Assis saudava a morte, que todos temem e alguns abominam. Quando nós nos referimos à liturgia, às liturgias fúnebres da Igreja, alguns ritos também eles são presentes, como por exemplo as missas de Requiem, que pode ser traduzidas pelas missas de corpo presente, mas também as celebrações tão tradicionais de 7º dia, 30º dia, 1 ano, e todas essas liturgias nos apontam para a vida eterna. Mas também nas missas e celebrações de Ezequias, missa de corpo presente, ali se tem um rito fúnebre chamado encomendação, onde nós, enquanto cristãos, devolvemos à terra aquele corpo mortal que ali plantado se nasce e brota em fruto de eternidade. Ao nós professarmos a nossa fé, no credo, um dos artigos da nossa fé é: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, nosso corpo mortal, nós acreditamos que um dia ele ressuscitará, como o Senhor Jesus ressuscitou, mas nós também acreditamos no juízo imediato, ou seja, logo após a morte, a alma do nosso irmão, ente querido que falece, ela comparece ao tribunal de Deus para ser julgada. E ali receberá a sentença ou da vida bem-aventurada nos céus ou da condenação eterna ao inferno. Também a nossa fé católica acredita no purgatório. No entanto, o purgatório já é sinal da vida futura, porque aqueles que estão no purgatório já têm a certeza da sua salvação, então já é o céu, mesmo que ainda estejam as almas purgando para entrarem completamente puras. Então a liturgia sempre nos aponta para isso, para a brevidade da nossa vida e a certeza da ressurreição, a certeza da vida sobre a morte, nos garantida por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje trabalharemos
o necrológio. Estão dispostos? Sim. Como daremos início? Pegaremos uma caixa de um frade, talvez do Frei Germano Ciderone. Vamos lá? O fazer arquivístico na sua relação com a produção documental de caráter personalístico ou biográfico insere a participação do arquivo nas construções de memórias em suas dimensões coletiva e social. O arquivo Nossa Senhora da Piedade, ao produzir o necrológio ou livro obituário, cumpre mais uma vez a sua função social, através da custódia, da transferência de informações, da produção de conhecimento e construções de memórias. O necrológio, em sua estrutura metodológica e física, constitui-se em um livro de volume único, atualizado periodicamente a partir de pesquisas historiográficas documentais que descreve a vida, a atividade missionária, pastoral de serviços e a morte dos frades capuchinhos, demonstrando de maneira breve as biografias dos intrépidos frades que se doaram integralmente à Igreja, à Ordem e à província. Em seu sentido simbólico, o necrológio converte as recordações em orações, contribuindo para o além da história da memória, chegando às vias da eternidade e pela oração. Itália, 29 de junho de 1798. Frei Luís Maria de Ascoli. Sacerdote. Segundo o cronista da Penha, Frei Joaquim de Cento, aos 5 de junho de 1795, chegou no Hospício da Piedade. Era designado pela Propaganda Fidei para as missões no Rio de Janeiro. Adquiriu uma doença que cuspia sangue. Quase morre afogado por causa de uma grande tempestade no mar. Idade 35 anos e 11 de vida consagrada. Os religiosos do mundo inteiro rezam algo que nós chamamos de ofício divino, que é comumente chamado de liturgia das horas. O ofício divino ele é composto por 7 horas canônicas que marcam o dia do religioso, do sacerdote, do padre diocesano ou então do religioso consagrado de qualquer ordem da igreja. As 2 horas principais são as laudes, oração da manhã, e as vésperas, oração da tarde. No entanto, na nossa tradição capuchinha, nós rezamos também o ofício dos defuntos e no dia a dia nós lemos os textos, pequenos textos que narram vidas dos frades que missionaram no mesmo local em que nós missionamos atualmente. No nosso caso, a nossa província da Bahia e Sergipe tem um necrológio, que é um pequeno livro, que narra as principais atividades, o tempo de vida e o tempo de missão dos frades que nos antecederam aqui na missão da Bahia e Sergipe. E nós lemos comumente na hora média, na oração das 12 horas, a vida desses frades e também clamamos a Deus que acolha a alma destes nossos irmãos nos céus. Ao lermos então a narração, nós concluímos com um pequeno verso
no qual diz: descanso eterno dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua o ilumine, que a alma deste nosso irmão, disse o nome, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Então, ao lermos a vida desses frades, nós recordamos as suas atividades missionárias, os seus exemplos, aquilo que eles fizeram, e damos continuidade também à nossa missão, olhando para o passado, vivendo o presente na perspectiva do futuro, recordando que o Senhor nosso Deus é o Senhor do tempo e da história, mas também é o Senhor dos vivos e dos mortos. Celebramos missa para esses falecidos ou para outras pessoas, né, seja de corpo presente, de sétimo dia, de um mês, de um ano, porque nós fazemos memória ou rezamos missa para essas almas, principalmente nesses dias específicos. Isso já vem de uma certa cultura nossa, né, principalmente aqui no Brasil, quando nós rezamos essas missas marcadas, né, de corpo presente, ali está, né, o corpo ainda daquela pessoa falecida. E quando nós rezamos é que nós confiamos que essa pessoa, né, ela vai ter um bom lugar no céu, o Deus como Pai misericordioso vai acolher a alma desse irmão ou dessa irmã. Sepultar na igreja era uma forma de estar perto dos santos, era um lugar sagrado. Então, sepultar ali era uma forma da família estar junto do falecido, rezar pelo falecido, e aquele falecido, aquele corpo estava ali no convívio, né, podemos assim, dos santos. E quando as igrejas não tinham mais espaço, se construíram, né, cemitérios ao lado das igrejas. E prova disso é que quando alguém morria, né, em pecado mortal, seja por suicídio, então as pessoas tinham aquela ideia, né, de que quem tirava a própria vida, né, não tinha perdão. Então por isso não poderia ser sepultado junto com aqueles que tinham morrido, né, ali de uma forma, podemos dizer assim, de uma forma digna, né, aquele devoto, aquele fiel que teve uma morte natural. Então isso se perdurou por muito tempo. E no século XVIII, século XIX, essa cultura, essa tradição, ela foi deixando ou ficando de lado, até mesmo por uma questão de saúde sanitária, né? Por várias situações, para que as pessoas não pegassem algumas doenças, né? E isso foi bem típico, essa questão da separação. E aí se criaram também os cemitérios públicos, né, e deixaram de enterrar. Hoje ainda se sepulta, né, quando é uma pessoa bem que marcou a vida daquele povo, da própria comunidade, mais especificamente um padre ou um bispo, né, e assim por diante. Peço-vos, pois, com todo o respeito de que sou capaz, que, no meio de cuidado e solicitudes que tendes neste século, não esqueçais o Senhor, e nem afasteis de seus mandamentos, pois todos aqueles que o deixam cair no esquecimento e se afastam de seus mandamentos são amaldiçoados e serão por eles esquecidos. E quando vier o dia da morte, tudo o que entendiam possuir ser-lhes-á tirado. Eu atualmente estou como ecônomo provincial da província do Nosso Senhor da Piedade e vice-guardião do convento Nossa Senhora da Piedade. Aqui, nesse pequeno vídeo, nós queremos demonstrar para você a diferença entre uma igreja e um santuário. Aqui nós temos um templo, uma igreja.
A igreja é sempre um local de encontro com Deus e de encontro com o irmão, com o próximo. Mas nós católicos fazemos uma subdivisão entre igrejas, né, que existe uma hierarquia, todas são importantes. Mas algumas igrejas, por exemplo, elas se destacam na prática da peregrinação de muitos fiéis, ela se destaca pela presença de algumas relíquias de alguns santos, como também se destaca pela prática religiosa do atendimento às confissões. Essa igreja santuário, ela se tornou santuário a partir do ano 2016, no mês de junho, por um decreto episcopal, tornando essa igreja por ser uma referência municipal da prática de devoção à Virgem Maria, como também de Santo Antônio, como também pelo número de celebrações eucarísticas que aqui acontecem. Nós temos, por exemplo, durante o dia, em tempos normais, 4 celebrações eucarísticas, como também uma prática assídua de atendimento às confissões de muitos fiéis que aqui ocorrem. E temos, às terças-feiras, um número expressivo de fiéis que aqui ocorrem para as chamadas missas de Santo Antônio. Essa igreja santuário é dedicada a Nossa Senhora da Piedade, padroeira da nossa província e também padroeira, digamos assim, desse templo santuário. Espaço de fé e devoção, o Santuário Nossa Senhora da Piedade ocupa lugar de destaque nas cenas culturais e religiosas da cidade de Salvador. A igreja é sempre cheia, com seus fiéis clamando: piedade, piedade, piedade. O que você é agora, nós éramos uma vez. O que somos agora, você será. Ainda hoje, né, se preserva o ossuário, né, como uma forma de rezar pelos defuntos ou até mesmo recordar aqueles que ali estão sepultados, que isso remete a essa questão, né, de sepultar ali para poder ficar mais próximo, né, do sagrado, podemos assim dizer, do divino, né, porque a igreja é o templo, é onde habita Deus, né? Então tem toda essa questão da própria memória. É tanto que os nossos cemitérios, algumas carneiras, como nós chamamos, elas têm um formato de capela, né, que remete a essa questão do próprio sagrado. E agora chegou o momento de eu reafirmar meus laços de fé e de cultura. Muita saúde, vida longa e cultura para o mundo.